boa noite, talvez boa tarde, ou bom dia, ou boa madrugada. Não importa o horário que você esteja assistindo esse vídeo, ouvindo uma palavra de Deus para a sua alma, para o seu coração. Eu quero deixar uma palavra de Deus para você, para que possa estar fortalecendo, ajudando você. Vai ser bom para a sua mente, para o seu coração. Dá crédito à palavra. Pode confiar. Acredita em Deus, que Ele tem uma resposta para você. Por mais difícil que seja a situação, Deus está no controle. Hoje eu tenho uma mensagem de Deus para você, que vai falar sobre algo muito importante. Entendeu? E vai aumentar mais a sua fé. A nossa fé aumenta quando lemos a Bíblia e deixamos que a palavra de Deus tenha influência na nossa vida. E quando a nossa fé aumenta, nós conseguimos ver muito mais além do que o natural. Porque você lê a palavra, você se fortalece. Você lê a palavra, a sua fé vai crescendo. E quando a sua fé vai crescendo, o que é natural para você se torna sobrenatural. Você vê já além. A sua capacidade espiritual, a sua capacidade já passa para além. Algumas pessoas que estiverem do seu lado vai olhar assim, mano, aquilo não vai resolver. Você, em nome de Deus, eu sei que Deus vai resolver. Deus vai tomar o controle e vai resolver. Ele é fiel. Não é assim que acontece muitas vezes? Uma tempestade vem, um problema vem, você já coloca Deus. Então acontece o seguinte: Deus tem que estar 100% em você. Deus tem que estar na sua vida, todo momento, toda hora. Dormir, acordar, tomar café, almoçar, tomar café da tarde, jantar. Todo momento, 24 horas. Todo ano, todos os dias. Sempre Deus tem que estar contigo. Porque Ele é o único que pode te ajudar. Ele é o único que pode estar te tirando dessa situação difícil. Está entendendo? Está compreendendo, entendendo? Você vai dar crédito à palavra de Deus. Você, quando dá crédito à palavra de Deus, o que acontece? A sua fé vai aumentar. Eu estou aqui para te ajudar. Como homem de Deus, como servo de Deus, eu estou aqui para te ajudar. Eu também me alimento junto com você. Porque a espada, ela corta para lá e corta para cá. Então eu me alimento também de Deus. Eu me encho de Deus. Isso é bom para mim e para você. Tá? A palavra que eu tenho para vocês hoje vai falar sobre, aqui em Marcos, no capítulo 4, no versículo 35, e diz assim, ó, Jesus, no título fala assim, ó, Jesus apacigua a tempestade. Em outras Bíblias pode estar o título diferente, entendeu? E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe, passemos para outra margem. E ele, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco. E havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subia as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. E ele estava na polpa, dormindo sobre uma almofada. E despertaram-no, dizendo, Mestre, não te importas que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar, cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. E disse-lhe, por que sois tão tímido? Ainda não tens fé? E sentiram um grande temor. E diziam uns aos outros, mas que é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Incrível, né? A pessoa passando uma situação difícil. Sabe que eu fico analisando, pensando? Aqueles homens tiveram uma oportunidade, os discípulos. Sabia disso? Eles tiveram uma oportunidade de ter Jesus ali com eles, cara, pessoalmente. Quantos de nós queriam o prazer de ter Jesus assim, olhando fisicamente? E os discípulos tiveram Jesus. Mas a missão de Jesus era, ele pregava o Evangelho de Deus. Ele ia nas aldeias, nas cidades. E logo aqui no primeiro versículo diz que ele disse, passemos para outra margem. Ele estava de uma margem para outra. E
no momento ia acontecer um problema, uma situação. Eles não sabiam o que ia acontecer, mas estava vindo uma tempestade, um problema. Mas eles estavam tranquilos, eles estavam com o Mestre, estavam com Jesus. E no meio do caminho veio uma grande tempestade, se levantou-se um forte vendaval. E as ondas se lançavam sobre o barco. Quantas ondas têm se levantado contra a sua vida? Quantos problemas, não? E aí, diz aí. Muita, né? Muitas coisas têm acontecido. Mas você tem ficado confiando em Deus, acreditando. É isso que nós temos que fazer. Esse problema que está acontecendo aí da epidemia, do Covid-19, do coronavírus, nós temos que confiar em Deus, acreditar. Isso é um problema, isso é uma onda, isso é uma tempestade. Né? Os governantes estão trabalhando, os cientistas estão trabalhando, nós estamos aí. Nós temos que confiar e acreditar em Deus. Amado, dá ouvida e crê esta palavra de Deus. Porque você vai receber de Deus coisas que eu não sei, mas é algo que você esteja precisando. Eu estou precisando de algo, Ele já sabe. E os meus projetos estão nas mãos do Senhor. Você tem que fazer a mesma coisa. Você tem que colocar seus projetos nas mãos de Deus. Senhor, me ajuda. Seja comigo. Se levantou, Senhor, uma grande onda. Eu preciso do Senhor nesse problema, nessa situação. Às vezes é problema financeiro, problema sentimental, problema profissional, problema familiar, não sei qual é o problema. Eu vim trazer uma palavra de Deus para você, para que você possa confiar e crer em Deus. Confiar, ter fé. Tem solução para o seu problema. E as ondas estão se lançando sobre o barco, estão batendo. De forma que este ia se enchendo de água. Jesus estava na polpa. Está entendendo? Os discípulos saíram, mas Jesus estava na polpa. Jesus estava acordado? Não, Jesus não estava acordado. A palavra diz que Jesus estava dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Está entendendo? Você está compreendendo qual é a situação que Jesus se encontrava? Jesus se encontrava no barco. Deitado, dormindo. A cabeça sobre um travesseiro. Eu pergunto para você nessa hora, nesse exato momento, aonde está Jesus na sua vida agora? Você pode dizer, Jesus está comigo, Adriano, está no meu coração. Adriano, Jesus está comigo 100%. Não largo Jesus não, Adriano, isso aí, não larga Jesus não, fica firme. Adriano, mesmo com a luta, com a dificuldade, eu estou com Jesus. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Isso aí. É isso aí. É isso que eu quero passar para vocês. Jesus 100%. Jesus na vida completa da sua vida, no seu coração, na sua mente, nos seus afazeres, no seu dia a dia. É isso que eu quero. Jesus 100% na sua vida. Por mais que a onda dos problemas se levanta, mas você está com Jesus, eu creio que esse problema vai passar, essa luta vai passar. E eu vou vencer. Está entendendo? Esse problema vai passar, essa luta vai passar, porque Deus é fiel. E os discípulos o acordaram e clamaram: Mestre, não te importas que morramos? Olha que interessante. Os discípulos acordaram e chamaram: Mestre, não te importas? Olha a forma que o discípulo falou com Jesus. Presta bem atenção. Mestre, não te importas? Lógico que importa. A sua vida é importante para Deus. Quando você levanta um clamor, que você busca Deus para um problema, para uma situação, Deus se prontifica, se coloca à posição na hora. Filho, eu estou aqui, o que está acontecendo, filhão? O que está acontecendo, minha filha? Vem aqui,
Ele já te abraça, o Espírito Santo está contigo. Ele está te protegendo. Senhor, eu estou ficando assim, estou ficando assado. A minha situação está difícil, Senhor. O que eu faço? Então você começa a orar, você começa a clamar. E Jesus vem logo, vem cuidar de você. Mesmo ele dormindo, os discípulos clamaram por Deus. Clamaram por Jesus. Aí o que Jesus fez? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: aquieta-te, acalma-se. O vento se aquietou. O mar e o vento é como se fosse um problema nas nossas vidas, sabia? Problemas são situações que se levantam contra a sua vida. Pessoas assoprando negativamente na sua mente, nos seus ouvidos, e são o vento, pessoas negativas. E sobre a sua caminhada com Cristo, talvez você é uma pessoa cristã, serva do Senhor, está na presença, está passando luta e dificuldade, mas você tem que dar ouvido somente a Deus. Os ventos vão bater, isso é normal. As lutas, as dificuldades vão sempre acontecer. Mas o importante é você estar com Cristo. O importante é você estar firme com Jesus. E os discípulos clamaram logo Jesus. Eu sei que a luta está grande, mas acredita, Deus já está resolvendo o seu problema. Por mais difícil que seja, Deus está cuidando dos meus problemas como está cuidando dos seus problemas agora. Ele cuida da minha saúde como cuida da sua saúde. Ele cuida dos seus também, da sua família. Acredita, pode ter fé, acredita. Então, amado, ele se levantou e repreendeu logo Jesus. E fez-se completa a bonança. Então perguntou a seus discípulos: por que vocês estão com tanto medo? Olha o que o Senhor Jesus fala para os discípulos. Mas aí eu fico pensando, por que Deus falou isso? Deus falou isso, sabe por quê? Porque eles já tinham visto muitos milagres que Jesus tinha feito. E para uma tempestade tinha que ter fé, tinha que acreditar. Mas olha o que Jesus fala. Por que vocês estão com tanto medo? Ainda não tem fé? Olha o que Jesus fala para os discípulos. Ainda não tem fé? Está entendendo? Está observando? Está compreendendo, entendendo o que o Senhor está dizendo? A fé. Aqui está. Todo o texto se baseia lá no primeiro versículo de Marcos capítulo 4, versículo 35, fala assim, ó: e naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe: passemos para outra margem. Passemos para outra margem. Vocês observam que Jesus falou que passemos para outra margem. De nenhuma maneira, de nenhuma forma, Jesus falou que não iria para outro lugar sem uma ordem dele. A ordem foi dada. A palavra dele foi falada. Passei para outra margem. Mas esse percurso de passar para outra margem é decretado pela palavra de Deus. Passando para outra margem. Mas aí você me fala: Adriano, o problema aconteceu aqui no meio. Mas o problema, mano, não tem problema quando está com Jesus. Está entendendo? Tem um problema. Aqui, os tumultos. O problema é aqui, ó. Só que o problema, Jesus está. Então Jesus resolve o problema e continua, se cumpre a palavra. Está entendendo? Como se cumpre? Lá no 35, passemos para outra. O que Jesus falou? Passemos para outra margem e acabou. Não tem demônio, não tem satanás, não tem espírito maligno, não tem nada que impede o agir de Deus na sua vida. Você é mais do que vitorioso. Você é um campeão, você é uma vitoriosa. Você vai vencer em nome de Jesus. Está entendendo? Entendeu? Compreendeu? Os discípulos. Jesus falou para os discípulos: por que vocês estão com tanto medo? Ainda não tem fé? Olha o que Jesus falou.
E ele estava apavorado e eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros: quem